Nesse mundo que muitas vezes nos pressiona a seguir padrões, é fundamental lembrarmos a necessidade de sermos autênticos e que sim, 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 pra caralho, ser generoso pode transformar a nossa vida de uma maneira incrível. Eu sei que ser autêntico pode parecer desafiador, mas a verdade é que os nossos objetivos, sonhos, eles só prosperam quando incorporam os nossos valores, porque cada um de nós aqui tem habilidades únicas e incomparáveis, assim como a nossa assinatura, a nossa impressão digital, a íris dos nossos olhos, tudo aquilo que nos diferencia das outras 8 bilhões de pessoas no planeta. Você deve estar se perguntando onde é que entra a generosidade nessa história. Bom, nesse contexto, generosidade tem pouco ou nada a ver com filantropia ou qualquer coisa do gênero. É muito mais sobre compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidades e criar um ecossistema mais justo para cada indivíduo. E indo contra a ideia de que negócios são apenas competição, ser generoso pode ser muito, muito incrível, e quando a gente abraça e compartilha os nossos dons, a gente cria relacionamentos mais sólidos e a gente transforma o mundo à nossa volta. Embora eu tenha levado uma vida inteira para aprender isso, eu continuo aprendendo. Quando eu olho para trás, tudo isso começou há mais ou menos 38 anos atrás, quando eu fui literalmente salvo pela música. Eu era um moleque tímido, sem nenhuma habilidade excepcional, e tipo um desastre em todas as atividades que de certa forma definiam a masculinidade ali no início dos anos 80, até que em algum momento da minha infância eu mudei de colégio. Tudo começa a melhorar nesse instante. Eu me lembro que um dia eles estavam falando sobre montar uma banda. Nessa banda tinha o Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, o Lúcio Mauro filho do Lúcio Mauro. E obviamente eu perguntei se ainda sobrava uma vaga na banda. Eles disseram que ainda não tinha baixista. Eu cheguei em casa, eu olhei aquele 3 em 1 Gradiente que meu pai tinha me dado de aniversário novinho. É óbvio que eu peguei aquele som e troquei por um baixo, voltei para casa. Minha mãe estava maluca em casa. Porque era meu, mas era o único som da casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe. Eu vou falar para vocês que se eu era um moleque completamente comum no colégio, quando eu subi no palco com uma banda, quem é artista sabe, a minha vida mudou. A música ressignificou a minha personalidade e pautou todas as minhas decisões ao longo de uma vida inteira. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que aconteceu, sei lá, da minha infância até aqui, porque esse papo não é sobre mim. Mas, acima de tudo, eu quero que esse nosso encontro sirva para que vocês jamais deixem que o desejo desenfreado por sucesso, por fama, dinheiro, afaste você da sua essência e de quem você genuinamente é. Porque, olhando para trás, eu nesse meu desejo desenfreado de sucesso, respeito, essa ânsia maluca de ser validado pelos outros, eu me tornei um produtor musical renomado, trabalhei com meus ídolos, tenho um currículo invejável, mas há mais ou menos 12 anos atrás, eu estava tão distante dos meus valores e do porquê que eu tinha resolvido trabalhar com música, que eu me vi infeliz, eu me vi vazio, e até disposto a jogar tudo pro alto. Eu tava tão perdido que eu peguei todas as minhas coisas e fui morar em Nova York. A desculpa para mim, para minha família, para os meus amigos, para o meu sócio, é que eu ia estudar inglês por 2 meses, mas eu não fazia a menor ideia de onde eu estava indo. Eu cheguei naquela cidade em pleno mês de setembro, me matriculei no curso 8 horas por dia. Eu ali com 37 anos, ao lado de jovens do mundo inteiro, eu fui sendo completamente impactado por aquelas pessoas com as suas páginas profissionais em branco, com sessões intactos. E uma professora que, sem saber, ela mudou minha vida. O nome dela era Cristina.
ela me deu a oportunidade de eu ser visto sem nenhum julgamento. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Ser visto como uma folha em branco, cru. Aquilo foi tão transformador, mas tão transformador, tão potente, que naquele ponto eu tive a certeza que eu poderia conquistar tudo que eu quisesse. Eu sempre fui um aluno medíocre e de repente eu me tornei um estudante voraz por conhecimento. 2 meses viraram 2 anos, eu acabei me especializando em marketing digital. Em algum momento eu achei que eu estava pronto para voltar para cá. Eu cheguei aqui cheio de coisa na cabeça, tentando transformar o mundo na velocidade em que as coisas estavam passando aqui dentro, mas cometendo mais uma vez o mesmo erro. O mesmo erro, era como se eu me reconectasse com o meu pior. Era eu mais uma vez buscando através da validação dos outros, da validação dos outros, um modelo de sucesso vazio, egóico, autocentrado. O fato é que, após algumas experiências ruins, eu caí numa depressão profunda. Para mim é muito difícil falar sobre isso. Quando eu vi, eu estava em casa sem conseguir comer, sem conseguir tomar banho, sem conseguir sair de casa, encontrar as pessoas. O que me salvou foi meu amor pela informação. Por isso que eu falo sobre a oportunidade de ser visto sem julgamento, de voltar a ser uma folha em branco. O que me salvou foi o meu amor pela informação. Eu me lembro bem, eu comecei a escrever um blog, muito mais por uma questão de sobrevivência. Aquele blog era uma forma de sobrevida. Eu escrevi aquele blog, era uma questão de sobrevivência. No auge da depressão, me veio muito forte a culpa por ter nascido numa família cheia de recursos, ter tido acesso a tanta coisa, e eu sempre me perguntava: por que eu? Por que eu? É nesse momento que eu tive a certeza de que eu queria, de alguma forma, devolver para o mundo todos os meus privilégios em forma de informação. Eu tinha um mantra que eu repetia todos os dias, que era: eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas. E eu me lembro bem de uma voz interna que me dizia, sempre que eu andava pelas ruas de Nova York no inverno, que me dizia que eu teria uma segunda chance. Eu não sei se vocês já ouviram uma voz como essa alguma vez na vida. Volto a falar da importância da gente renascer, de sermos uma folha em branco, de sermos vistos sem nenhum julgamento. Em algum momento eu resolvi abrir um canal no YouTube. E de fato, aos 46 anos, recomeçar a ser um YouTuber, profissão que nem existia quando eu era mais novo, virar um criador de conteúdo, um content creator, como se diz hoje, né? O canal foi crescendo. Em algum ponto eu tinha ali perto de uns 30 mil seguidores e veio a pandemia, né? Pandemia. Eu sabia que ia ser tempos muito difíceis e eu fiz uma promessa que era gravar um vídeo por dia até que as coisas melhorassem. Eu gravei 300 vídeos em 300 dias porque eu sabia que existiam milhares de pessoas trancadas em casa e que aqueles vídeos serviriam como uma espécie de colo, serviriam como motivação, como inspiração. E de novo, eu ligava o REC ali na sala da minha casa e eu sabia que o que eu estava fazendo ali podia mudar a vida das pessoas. Dizem que não tem aquela frase: construa uma casa, plante uma árvore, escreva um livro. Eu não fiz nada disso, mas eu soube que eu seria pai, né? Quando eu soube dessa notícia, absolutamente tudo mudou. Já não bastava ter um conteúdo bacana, já não bastava comunicar algo, já não bastava ter propósito. Eu queria que meu filho tivesse orgulho de mim, assim, quando ele me visse na internet, sabe?
É nesse momento que surge a ideia de abrir um podcast, chamar as pessoas para compartilhar comigo essas histórias e de alguma forma... Desculpa. Fazem mais de 8 anos que eu saí da minha crise de depressão, é difícil voltar a esse ponto. Mas enfim, o meu podcast a ideia era essa, convidar pessoas para que essas histórias pudessem inspirar outras pessoas a serem melhores, a buscarem seus sonhos. E na medida que o mundo foi se abrindo, eu ia recebendo esses convidados e as trocas de afeto eram maravilhosas e pontes foram se construindo. E novamente a reação das pessoas era comovente, porque, de novo, era tanta gente vendendo tanta coisa na internet, tanta solução que nunca vai funcionar. Eu só queria sobreviver, devolver para o mundo os meus privilégios em forma de informação, transformar a vida das pessoas, sabe? E mais uma vez eu tive a prova real de que as pessoas estão sedentas por algo genuíno, sabe? A internet é um mundo de ilusões, né? E quando a gente é real nesse mundo, conecta de uma maneira muito louca. Eu li num livro que no mundo de desinformação, AI, bots, etc., credibilidade é um superpoder, né? E que ser autoridade hoje no mundo digital é ter as duas moedas mais valiosas no momento, que é a atenção e a confiança das pessoas. Eu acho também que tem uma coisa importante para quem quer empreender no mundo digital, que é saber exatamente em que lugar do balcão a gente está. Tem que ter clareza disso, né? Eu estou do lado da minha audiência, ela sabe disso. Ela tem certeza disso. E uma coisa que eu aprendi é que nenhum livro de marketing, nenhuma forma de lançamento, nada substitui humanidade, empatia, generosidade, nada. E aí eu termino esse papo breve para fazer uma provocação, para fazer uma reflexão, para vocês levarem para casa, hein? O porquê que vocês fazem o que vocês fazem? Melhor, por que vocês acordam todo dia e continuam fazendo o que vocês estão fazendo? É por dinheiro, respeito, status, fama, poder? Seja qual for o motivo, uma coisa eu garanto: quando a sua principal métrica é afeto e gratidão, não tem como dar errado. Eu errei muito, mas muito, e vou errar muito, tentando ser o que eu gostaria de ser, tentando ser o que as pessoas gostariam que eu fosse. E tudo meio que sempre batia na trave, ou na trave do sucesso, ou na trave da minha felicidade. Eu não sei muito bem quem são vocês aqui nesse teatro, mas eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês têm um sonho, acredito que tenham muita coragem, então façam isso de verdade, sabe? Sejam reais, sejam viscerais, não tenham medo, nunca tenham medo de ser vulneráveis, jamais. Podem sair um pouco do ego, deixar de ser o Batman um pouco para assumir o papel generoso de ser o Robin. E lembrem-se que nesse novo mundo, um novo negócio, é que a generosidade é a chave do sucesso. Muito obrigado.